processo de polarização esquerda e direita que embrutece o Brasil, como aliás ainda ocorre no mundo, ou ao menos em algumas partes do mundo, me lembra o cha-cha-cha, uma antiga dança caribenha que se dançava assim: um passinho para frente, dois passinhos para trás, um passinho para o lado ou à esquerda, outro passinho para o outro ou à direita, e tudo se repetia: um passinho para frente, dois passinhos para trás, e assim, sem sair do lugar, ou regredindo um pouquinho por vez. Continuava a dança, levando a lugar nenhum. Mas os processos sociais, meus amigos, não deveriam imitar a dança do tchá-tchá-tchá, como está ocorrendo com a disputa pelo poder ou o debate entre a esquerda e a direita no processo legislativo que está ocorrendo. Mesmo porque os processos sociais são alguma coisa muito mais séria que uma dança, que acaba sempre com um passinho para frente e dois passinhos para trás. Repito que o processo eleitoral, como os processos humanos, não poderiam ser comparados com a dança do tchá-tchá-tchá ou com qualquer outra dança. Para os que preferem uma interpretação do campo científico, mais que uma comparação meramente figurada dos processos sociais que exemplifiquei com a dança dos passinhos para frente e dos passinhos para trás, eu que sou filosófica e sociologicamente um não marxista convicto, mas que não consigo dividir os processos entre os absurdos absolutos e os absolutamente verdadeiros, quero interpretar essa polarização à luz da interpretação dialética da história, cujo avanço é atribuído ao conflito entre a afirmação de determinada realidade e sua negação pela realidade contrária, ou pelo necessário conflito que acaba por gerar a nova tese, ou, para usar a expressão marxista, uma nova síntese, a nova realidade. O problema do processo brasileiro em que embarcamos é que ele se resume ao embate entre a esquerda e a direita, ou entre a tese e a antítese, mas que permanece nesse conflito, sem capacidade alguma de gerar uma nova síntese, uma nova sociedade, diferente da sociedade da esquerda ou da direita, o novo Brasil pelo qual aspiramos. É evidente que está faltando quem, nessa dança, dê um passo em frente, aponte para o novo Brasil. Ficamos no passinho para um lado e outro passinho para o outro, dança interrompida no passinho à direita ou no passinho à esquerda, que pode levar o país, e esta é uma ameaça concreta, a um ou a dois passinhos atrás, sem que reste a esperança de um Brasil capaz de dar o necessário, corajoso e decisivo passo à frente, para retornar à interpretação dialética da história e a seu autor. Isto quer dizer que permanecer apenas na luta entre a tese e a antítese, a esquerda e a direita, ou o capitalismo e o socialismo, não abre para o Brasil qualquer caminho na direção de um novo Brasil, de um país transformado pela afirmação de valores essenciais contidos na massa de consciência, capazes de organizar a sociedade ou a civilização em sintonia com os inevitáveis avanços da ciência e da tecnologia. Os que acompanham as análises e propostas apresentadas em minhas redes sociais por uma civilização participativa e solidária, especialmente no site www.participaçãoesolidariedade.com.br, sabem que as transformações trazidas pelos avanços da ciência e da tecnologia tornaram ultrapassados os princípios que inspiram a atual organização social. Na verdade, esses princípios, a competição e a concentração, constituem fundamentos comuns aos regimes capitalistas e socialistas, que se diferenciam apenas por seus beneficiários. Nos regimes socialistas, o Estado e seus burocratas
são os beneficiários da competição e da concentração, enquanto nos regimes capitalistas são beneficiárias as corporações ou os indivíduos. Apesar das crises da selvageria do colonialismo e do imperialismo capitalista, ou do totalitarismo e do imperialismo soviético, apesar da Guerra Fria ou das guerras mundiais, esses regimes podem ter funcionado no passado, quando as dimensões da ciência e da tecnologia tinham um poder limitado e, em consequência, atribuíam aos seus beneficiários um poder ou uma riqueza apenas relativa. Essa acumulação do poder ou da riqueza, por ser relativa no passado, não chegava a impedir a diversidade e a liberdade dela decorrentes, embora pudesse abranger essa totalidade, especialmente nos regimes socialistas extremos, como no comunismo. Nesses regimes, onde acontecia a concentração total, ela acontecia não em função da tecnologia, mas do poder absoluto a que se arrogava o Estado. Hoje, o poder da tecnologia, meus amigos, minhas queridas amigas, alcançou dimensões absolutas, considerando-se dimensão absoluta aquela que consegue atingir globalmente as organizações humanas, e não só a organização econômica, mas atinge também a dimensão cultural, política ou de qualquer outra espécie. Isto quer dizer que a manutenção dos atuais regimes, sejam de esquerda ou da direita, do capitalismo ou do socialismo, com seus fundamentos na competição e na concentração, à medida em que esses regimes dispõem de uma tecnologia absoluta, eles podem concentrar absolutamente tudo na dimensão global, excluindo tudo o que lhes possa diminuir sua capacidade de concentração. Esta é a ameaça, meus amigos, minhas amigas, que paira sobre o Brasil, nesse momento em que as propostas políticas se esgotam nesse debate estéril por si, entre a esquerda e a direita. Ampliando para o mundo, esse processo significa simplesmente o estabelecimento de um monopólio global pelos que detêm o monopólio da ciência e da tecnologia, portanto da riqueza e do poder, estabelecendo uma nova forma de totalitarismo absoluto, como jamais foi visto na história humana. O Brasil, meus amigos, é parte deste mundo ameaçado. Entendo que não se há de exigir dos presidenciáveis ou da sociedade a consciência absoluta do processo e do que pode estar em jogo no que parece ser um simples embate natural entre esquerda e direita. Mas é necessário alertar que seu desfecho terá consequências para o futuro do Brasil e o lugar do Brasil no mundo ou na civilização. É, pois, necessário alertar os políticos que o debate e o conflito entre a esquerda e a direita não passam de uma visão ultrapassada de um mundo e de uma organização social e política insustentável diante de um mundo que será moldado cada vez mais pelos avanços da ciência e da tecnologia e pelo uso que se fizer dela. De outro lado, é preciso alertar a sociedade, e na sociedade, especialmente as universidades, os que têm o objetivo de organizar novas instituições políticas, como os partidos, os que exercem sobre a sociedade alguma forma de liderança, como as igrejas, os artistas, os promotores culturais, os jornalistas, comunicadores, os empresários também comprometidos em viabilizar uma nova economia humana. É preciso alertar a todos. Trata-se, portanto, de oferecer ao Brasil uma nova alternativa que não deve ser confundida simplesmente com uma terceira via proclamada por aí, mas que não passa de um arranjo médio entre esquerda e direita para manter o poder sem transformar em nada os fundamentos que a sustentam. Desejo mais uma vez convidar meus queridos amigos e queridas amigas
a que acessem as redes sociais ou meu site acima endereçados. Ali encontrarão aprofundadas e desenvolvidas as propostas para a construção dessa nova sociedade, que será o novo Brasil, onde, vou repetir, a desconcentração no lugar da concentração viabilizará a participação da sociedade, hoje excluída do poder e dos bens, não só materiais, mas culturais, espirituais e outros. A cooperação no lugar do conflito, que viabilizará a solidariedade no lugar da eliminação progressiva dos mais fracos e menos competitivos. E ambas, a participação e a solidariedade, como princípios éticos, e a descontração e a cooperação como instrumentos práticos fundamentados nesses princípios éticos. Eles hão de construir o Brasil com que todos sonhamos. Este dia, estejam certos, virá, e sua vinda há de demorar tanto ou acontecerá tanto mais depressa, na medida exata de nossa participação, da minha e da sua, queridos amigos, nesse processo. Acessem, leiam sob a forma de artigo ou vejam sob a forma de vídeo, reflitam, comentem, sobretudo compartilhem. Quem sabe algum dos presidenciários ou de suas equipes que formulam seus projetos de governo, ou mesmo algum político em disputa de qualquer cargo, acessando, venham a propor ou a praticar um debate em favor do Brasil, de acordo com os valores da massa de consciência, e sintonizado com os avanços da ciência e da tecnologia, ao invés de patrocinar esse triste espetáculo de um debate estéril que nada constrói, além do ódio e da destruição da comunidade nacional. De certeza, o Brasil e as novas gerações serão gratas a nós, a mim e a vocês, meus amigos e queridas amigas. Meu grande abraço.